E aí galera, beleza? Canal dos Boleiros na área, eu sou o Oziel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um videozinho diferente, pessoal. Eu sei que eu tinha prometido pra vocês, nos vídeos que eu trouxe nesse fim de semana, que eu iria trazer um vídeo com análise aí do que a gente tem de expectativas pro PES hoje, mas como a gente acabou de terminar aqui a final da Copa América, o Brasil acabou de ser campeão pela 9ª vez, então eu decidi fazer um vídeo diferente aqui pra conversar um pouco com vocês, porque eu vejo que vocês estão conversando muito sobre isso no Twitter também. Quem me segue no Twitter sabe que eu dou muitas opiniões por lá e também até nos comentários aqui do vídeo, então eu resolvi trazer esse vídeo um pouco diferente. Se você curtir esse tipo de vídeo falando sobre opiniões do mundo do futebol, deixa um like e compartilha, porque dependendo do feedback eu vou poder estar trazendo mais vídeos como esses aqui no canal. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, pessoal, então se vocês curtirem, eu pretendo sim trazer mais desse estilo. Então vamos lá, sem mais enrolação, o Brasil acaba de vencer a seleção do Peru na final da Copa América por 3-1 aí contra o Peru. A piada começa quando o Peru tá na final da Copa América, né, amigo? Impressionante, cara. Inacreditável esse time do Peru ter chegado na final da Copa América, porque o time é fraco, cara. Não tem pra onde correr. O Peru é um time bem armado, mas é um time bem treinado também. Taticamente é um time interessante, mas tecnicamente é muito abaixo, principalmente dos times que o Peru venceu, cara. Então isso mostra que o futebol sul-americano ele tá bem desorganizado, não é só na Copa América, a gente vê isso na Libertadores também. A Conmebol nos últimos anos vem piorando cada vez mais, uma gestão que vem tentando inventar muita coisa, vem tentando mudar da forma errada, vem tentando empurrar regra por cima de regra e tá acabando prejudicando muito o futebol sul-americano, que eu digo aquela Libertadores do ano passado, que foi, meu amigo, uma vergonha. Se a Argentina tá reclamando que eles foram assaltados, né? É só ela olhar para a Libertadores do ano passado que eles ficam calados no instante. Mas enfim, fora esses apavoros aí, a gente teve um Peru que conseguiu chegar na final surpreendentemente. Eu acho que o Peru mereceu vencer o Chile. O Chile jogou com salto alto demais contra o Peru, entrou já achando que tinha ganho, mas contra o Uruguai não tem como defender. Foi muita sorte do Peru ter passado pelo Uruguai, cara. Aquelas quartas de final contra o Uruguai foi muito injusta com o time uruguai. O Uruguai, não no sentido do VAR, o VAR foi muito bem, anulou 3 gols do Uruguai, isso aí é verdade, foi bem anulado. Mas o Uruguai teve muito mais volume de jogo, teve muito mais chance clara de gol, teve muito mais criação e acabou não conseguindo fazer o gol, foi para os pênaltis e aí nos pênaltis o Peru passou. Então o Peru meio que caiu de paraquedas. Eu não vou falar caiu de paraquedas porque eles têm os méritos deles, né, cara? Os caras se superaram, mas o Peru não tem time para jogar uma final de Copa América, e isso ficou claro na própria final e também no jogo que o Peru teve, primeiro jogo contra o Brasil. O Brasil no primeiro jogo contra o Peru passeou do jeito que quis. Claro, o Peru também vacilou muito no primeiro jogo porque acabou saindo para o jogo da maneira que o Brasil mais gosta. Ele tentou atacar o Brasil, mesmo o time muito mais fraco. Então o Brasil se aproveitou muito disso. E aí nesse jogo da final, o Peru tentou jogar já da forma que dá muita dificuldade para a seleção brasileira, que na retranca, né? Mas não deu muito certo. Jogada individual lá do Gabriel Jesus pelo lado direito, espetacular jogada, cruzamento perfeito pro Everton, que chegou e meteu pro fundo do gol. Então vou fazer uma análise rápida aqui sobre a seleção. Botei no título do vídeo: o Brasil já é um dos favoritos para a Copa, o Brasil já está preparado, o Brasil é uma das melhores seleções do mundo. E aí eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Quero pedir a vocês que educadamente, se vocês concordarem ou discordarem, deixem aí nos comentários, beleza? Vamos analisar aqui primeiramente a seleção brasileira desde o início, pessoal. O Brasil passa na fase de grupos com 2 vitórias e um empate, e na minha opinião o Brasil jogou muito mal a fase de grupos da Copa América, mas muito mal mesmo, não foi pouco, foi muito, cara, muito. Primeiro tempo contra a Bolívia é um primeiro tempo horrível da seleção brasileira. O segundo tempo o Brasil consegue achar um pênalti bobo da Bolívia, e aí acontece aquilo que eu disse pra vocês: a Bolívia sai pro jogo, o Brasil enche a Bolívia. E o Brasil ele tá com esse problema. Tem 2 Brasis jogando, digamos assim. O Brasil que joga contra um time retrancado e o Brasil que joga contra um time que sai pro jogo. E isso não deveria estar acontecendo, porque nós temos qualidade técnica para furar bloqueios de defesa. E é isso que eu acho que a gente tem problemas na seleção brasileira, e que eu acho que o Tite está vacilando muito recentemente. Eu não acho que o Tite deva sair da seleção, apesar das duras críticas que ele vem sofrendo, por um motivo: porque ele já fez o Brasil jogar o que precisa jogar para furar esse tipo de bloqueio, para jogar contra esse tipo de adversário e para jogar contra adversários grandes também. Só que o problema é que o Tite, desde a Copa do Mundo, caiu muito o ritmo do time. A qualidade da tática do Brasil caiu muito, a qualidade do time permanece a mesma tecnicamente, mas o time não consegue desenvolver um futebol como desenvolvia nas eliminatórias, por exemplo. Por isso a minha crítica, que é tão dura pro Tite. E eu não consigo engolir alguns comentaristas que dizem que o Brasil tá jogando bem, que o Brasil tá martelando, que o Brasil tá amassando e não consegue achar o gol por um detalhe e tudo mais, que é resultadismo, pedir que o Brasil ganhe de times como a Venezuela. Mas, cara, eu não consigo ver isso, porque você pega, por exemplo, a Venezuela.
Venezuela pegou a Argentina chibateada, porque a Argentina só tem 4 jogadores de nível alto no elenco, praticamente. Tem o Messi, tem o Agüero, tem o Lautaro e tem o Depou. São 4 jogadores de um nível mais alto. O resto do time é muito abaixo da média dos times sul-americanos. Talvez escape ali o Tagliafico, que é um lateral interessante, e o Armani, que é um goleirozinho bom. Mas de resto, cara, nem mesmo o Otamendi, pra mim, é um zagueiro fraquíssimo. Ele só é um zagueiro conhecido, assim, porque joga no City, que é uma seleção, né? Mas o Otamendi é fraquíssimo. Lateral, ninguém sabe nem quem é, aquele forte, não sei o quê. Meio campo horrível da Argentina, Paredes muito ruim, muito fraco aquele meio campo da Argentina. E o técnico mesmo assim, além do time já é um time, eu não digo nem ruim, né, cara, mas são jogadores ainda imaturos, digamos assim, são muito novos, né? E além de tudo, o técnico é cabeça dura, não bota o Dybala pra jogar, botou o Dybala pra jogar no último jogo, no terceiro lugar, o Dybala foi melhor em campo, né, por um acaso. Enfim, técnico muito fraco, o técnico da Argentina. A Argentina muito mal treinada, muito mal taticamente, mesmo assim consegue meter 2 a 0 com uma facilidade grandíssima pra cima da Venezuela. E aí mostra que o Brasil realmente tem problemas, né, cara? Tem problemas, não é que tinha, tem ainda problemas. E aí passando ainda pela fase de grupos da seleção brasileira, que é quem eu tô tentando analisar com mais foco aqui, né? Nós temos uma Venezuela, time muito fraco da Venezuela. Não adianta dizer que a Venezuela tá evoluindo e que a Venezuela já é um time muito forte. Não, cara, é muito fraco. A Venezuela é um time estilo Peru. É bem treinada, foi bem taticamente contra o Brasil, mas é muito fraco tecnicamente, muito mais fraco. Você não pode ver um jogador venezuelano melhor que um brasileiro. Não existe um jogador venezuelano melhor que algum brasileiro de alguma posição. Então é um time muito abaixo do nível para o Brasil ter feito um jogo sofrível como aquele que foi contra a Venezuela. Porque se é um jogo como o do Uruguai, por exemplo, Uruguai e Peru, que realmente o Uruguai teve muito azar, eu nem digo nada, mas o Brasil jogou mal pra caramba contra a Venezuela, não conseguia furar bloqueio, cara. E aí tem também o jogo contra o Peru, que aí é aquilo que eu disse, o Peru se abriu, o Brasil encheu. Temos aí a semifinal, as quartas de final, aliás, né? Que o Brasil acaba passando com uma dificuldade gigantesca contra o Paraguai também fechado. Mesmo caso da Venezuela, o Paraguai tem um time fraquíssimo e o Brasil mesmo assim não conseguiu furar bloqueio. O Brasil tá com um problema seríssimo nessa questão de furar de bloqueio desse tipo de time, né? E aí na semifinal nós temos o fatídico Brasil e Argentina, que na minha opinião sim, a Conmebol deu aquela passada de mão pro Brasil, porque houveram 2 pênaltis claríssimos para a Argentina não marcados. Isso é um fato. Então, na minha opinião, o Brasil realmente foi ajudado. E além disso, o Brasil contou com muita sorte, porque a Argentina deu 2 chutes na trave, passou a bola na frente do gol do Brasil várias vezes. A Argentina deu praticamente 4 vezes mais chutes do que o Brasil, e mesmo assim o Brasil saiu com a vitória de 2 a 0. Foi uma vitória merecida? Na minha opinião, pelo que jogou, não. Mas foi uma vitória que o Brasil teve grandes méritos de eficiência lá na frente. Mas mesmo assim, eu não consigo ver o Brasil sofrendo tanto para ganhar de uma Argentina tão fraca, cara. A Argentina é um time muito abaixo do nível do Brasil. Para mim, hoje o Brasil tem um time tecnicamente melhor da América. E aí depois vem o Uruguai, vem o Chile, vem a Colômbia e depois vem a Argentina, porque a Argentina tá muito abaixo do que ela vinha mostrando. Esse time principalmente, né, cara? Porque deixaram vários nomes que são já meio que medalhões de fora, e aí a Argentina vem com um time muito fraco. Mas enfim, o Brasil na final pega o Peru, que já era meio com uma obrigação pelo nível dos times, né? E até pela forma que o Peru joga. O Peru, como eu disse, tentou se defender um pouco, não conseguiu tão bem. O Peru ainda achou um pênalti que, na minha opinião, ali também não foi pênalti de nada naquele pênalti ali. Ali é meio interpretativo, mas eu acho que não foi pênalti. A expulsão do Gabriel Jesus é inacreditável, cara, inacreditável. E também aquele pênalti ali que eles acharam pro Peru, não vi pênalti de forma alguma. Mas o jogo foi muito fácil, cara. O jogo foi muito fácil, o Peru não conseguia botar muita pressão pra cima do Brasil. O segundo tempo ainda conseguiu, depois da expulsão do Gabriel Jesus, né? Mas num tempo normal, nas condições normais do jogo, não oferecia muito perigo. O Brasil tinha total obrigação de vencer o Peru, tecnicamente falando, né? Eu não duvidava que desse ruim, porque o time vem mal das pernas contra time fechado, mas o Peru não conseguiu segurar e aí o Brasil passa. E aí a minha análise que fica é a seguinte, pessoal. O Brasil, ele realmente mereceu o título, mereceu, mas mereceu muito pelo nível dos adversários que o Brasil enfrentou. O Brasil em nenhum momento enfrentou um adversário que fosse do mesmo nível. Eu diria que o adversário melhor que o Brasil pegou foi a Argentina e teve todo esse embrulho aí dentro do jogo, mas o Brasil não pegou em nenhum momento um Chile, não pegou um Uruguai e não pegou uma Colômbia, claro, por vários motivos, né? Não depende do Brasil, obviamente, ele não tem nada a ver com isso. Mas mesmo assim, cara, eu acho que não adianta a pessoa ver esse resultado de vitória da Copa América e julgar que o Brasil está pronto para uma Copa do Mundo, porque o Brasil, na minha opinião, regrediu e a gente vê muitos problemas ainda na seleção, principalmente por motivo de cabeça dura do Tite mesmo, uma coisa que eu não imaginei que fosse acontecer há 3 anos atrás, quando ele assumiu, que foi muito bem, e os 2 primeiros anos foram muito bons, mas a partir da Copa do Mundo acabou tentando manter as convicções dele de uma forma muito errada, na minha opinião, e acabou
que vai prejudicando o estilo de jogo do Brasil. O Brasil é um time totalmente estático quando pega uma seleção defensiva, não consegue variar a jogada, e isso não é falta de Neymar, porque nós temos vários jogadores dribladores, nós temos vários jogadores que conseguem, se tiverem a estratégia certa, eles conseguem achar espaço, conseguem achar jogo, conseguem fazer jogadas individuais, mas mesmo assim o Brasil não consegue ter a tática suficiente para isso. Até a tática do Brasil quando joga contra time fechado, se você reparar, é basicamente o ponta toca no meio, sai correndo para dentro da área para tentar fazer um rodízio pela ponta e tentar achar um cruzamento. É basicamente isso que acontece, a gente não consegue ver variação. Então, eu acho que está muito carente nessa questão. E claro, né, cara, ficar forçando alguns jogadores em posição errada e alguns jogadores em má fase. Felipe Coutinho, para mim, fez uma Copa América nula. Nula. Não fez absolutamente nada. Um jogador que é para ser meio que com camisa 10, um organizador de jogo lá na frente, praticamente jogou de volante, cara. Eu só vi o Felipe Coutinho tocando a bola de trás para trás, né, ou tocando de lado, como se fosse um papel mais ou menos do Arthur. E o Arthur também jogando meio que como segundo volante. Então o Brasil não teve um meia armador. Basicamente o meia armador do Brasil foi o Everton Cebolinha, que jogava como ponta e como meia quando vinha pro meio e armava uma jogada. O Felipe Coutinho ficou muito... Pra mim, eu já tirar o Coutinho na primeira fase, nas duas primeiras partidas eu já vi que não ia, né? E aí, ele acabou até o final. E outra coisa é o Gabriel Jesus, né, velho? O Gabriel Jesus improvisado ali como ponta direita, eu acho muito forçação de barra. A única jogada que o Gabriel Jesus fez eficiente nessa posição foi basicamente a jogada do gol contra o Peru, que também não é nada demais o Peru, né? Como eu já disse pra vocês, uma seleção muito abaixo do nível. Foi a jogada do primeiro gol, que ele realmente fez uma ótima jogada, como eu já falei. Mas, se vocês repararem, os gols do Gabriel Jesus, as boas aparições dele, as melhores jogadas dele na Copa América são quando ele vem pro meio, cara. E eu não vejo necessidade do Brasil perder um meia por conta disso. Eu acho que o Brasil poderia tranquilamente jogar com Gabriel Jesus de atacante e o Firmino de meio campo no lugar do Felipe Coutinho. E aí colocavam um meia direito, né, um ponta direito lá. Poderia ser o David Neres, poderia ser o próprio Richarlison, que vem jogando muita bola lá no lugar dele. Então é uma forçação de barra, é querer manter um cara que não joga lá tão bem por convicção besta, porque era só tirar o Coutinho, cara. Tira o Coutinho, ele já resolvia esse problema. Esse é um erro que eu vejo aí na cabeça do Tite, né, velho? Mas vamos ver aí pro futuro. O que eu queria dizer é que o Brasil mereceu vencer a Copa América, deu uma sorte danada, tanto por esses erros de arbitragem, quanto também pelo adversário que enfrentou. Eu acho que o caminho do Brasil poderia ter sido muito mais difícil, e aí o Brasil poderia ter até perdido, né, não sei. Não dá pra gente saber, mas eu acho que o Brasil teve muita sorte durante a Copa América, mas mereceu, né, cara? Pelo que jogou, foi o suficiente pra ganhar. Não passou perrengue em nenhum momento, mas também não brilhou. Então, por isso eu acho que o Brasil, apesar de ter ganho, não está preparado para jogar ainda uma Copa do Mundo, para pegar um adversário mais forte, que a gente sabe, vamos ser realistas aqui, o futebol sul-americano já caiu há muito tempo de nível e nós não temos nenhum adversário à altura do Brasil em nível técnico na América do Sul, são todos europeus. Então, se você pegar qualquer França, a própria Alemanha, a própria Espanha até também, a Bélgica, a Holanda, Portugal também está com a seleção fortíssima. Todos esses times que eu citei agora, sem exceção de nenhum deles, para mim são melhores do que qualquer outro time sul-americano, com exceção do Brasil, cara. Então, o Brasil tem que começar a parar de marcar amistoso contra o Panamá e marcar amistoso com esses times mais fortes, ou então vão acabar vivendo dessa ilusão de que ganhar essa Copa América foi suficiente para provar que o time vai chegar numa Copa do Mundo e ganhar de todo mundo. Coisa que tá bem difícil de acontecer, né, velho? Então, fica aí minha opinião, deixa a opinião de vocês, o que é que vocês acham? Vocês acham que eu tô errado? Vocês acham que o Brasil realmente tá jogando bem, tem tudo pra ganhar uma Copa do Mundo, que tá indo no caminho certo, essa questão tática, que tá tomando as decisões certas, tá convocando a galera certa também, né? Deixem aí nos comentários, que aí eu estarei lendo. E aí, deixem de forma respeitosa que eu vou respondendo e a gente vai debatendo também, se a opinião de vocês for outra também, né, se for o caso, beleza? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vamos comemorar, né, campeões da América e o Brasil mais uma vez. São 9 vezes campeão da Copa América, né? Ainda estamos remando para chegar lá nos outros dois, na Argentina e no Uruguai, mas já é um número bem legal. E a nossa seleção aí traz mais um título pra gente. É isso aí. Vou ficando por aqui, um abraço, tamo junto, valeu e fui!